Nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre vendas. Isso é realmente algo muito importante para a sua empresa. O processo de venda ele é processo fundamental para qualquer empresa. Você precisa divulgar, você precisa que as pessoas te conheçam, você precisa se vender, você precisa vender o seu negócio. Não adianta nada você ter uma qualidade absurda, você investir nos processos, você investir na sua especialização, você estudar, você certificar, você ter um padrão excepcional de atendimento e de aula, se você não vender, se as pessoas não conhecerem, se as pessoas não comprarem a sua ideia. Você precisa ser um vendedor e você precisa focar nas vendas. As vendas são uma parte fundamental do sucesso do teu negócio. Você precisa, não só você, mas todas as pessoas que trabalham com você devem acreditar no seu negócio e vender o seu negócio com afinco, sem medo e sem vergonha. Nós sofremos um grande problema no nosso país, que as pessoas têm vergonha de vender. As pessoas acham que vender é uma coisa ruim. As pessoas associam isso a uma coisa ruim. As pessoas falam, ele é muito vendedor, ele se vende demais. Isso não tem mal nenhum. Você precisa se vender, você tem que vender. Acredite, todos nós somos vendedores, nós nos vendemos diariamente, nós nos vendemos para os nossos parceiros, nós nos vendemos para os nossos sócios, nós nos vendemos para os nossos familiares, nós nos vendemos para os nossos cônjuges e companheiros. E acredite, se você não se vende, tem outras pessoas que se vendem e vão se vender mais barato que você. Então, seja um vendedor, não tenha vergonha disso. Você é vendedor, você é vendedora, você precisa internalizar isso. Você precisa ter orgulho disso e vender a sua marca para que ela possa alcançar e para que você possa ter mais clientes e ter mais sucesso no seu negócio. Eu vou te dar agora algumas dicas importantes, dicas que vão te ajudar no teu processo de venda. Existem algumas dicas que são legais, que podem facilitar e te ajudar nesse processo. A primeira delas é chamar pelo nome. Você deve sempre chamar as pessoas pelo nome. Existe um livro clássico que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E a primeira lei desse livro, ele diz que o som mais agradável que a pessoa pode ouvir é o próprio nome. Então você precisa chamar a pessoa pelo nome. Sempre quando alguém for até você, ligar para o seu estúdio, te procurar pessoalmente, a primeira coisa que você precisa é saber o nome da pessoa e sempre que possível, toda hora chamar o nome dela. Ô fulano, vamos lá. Meu nome é fulano. Oi fulano, bom dia fulano, esse é nosso estúdio fulano. Aqui você vai encontrar uma aula desse tipo, fulano. As aulas são assim, são assado, fulano. Chame pelo nome. As pessoas adoram ouvir o próprio nome. A segunda dica é saber fazer o cliente notar que você busca a melhor solução para ele. O cliente precisa entender que você está querendo entregar um valor e um benefício para ele, que você está oferecendo a melhor solução. A partir do momento que ele entende isso e que ele percebe, o processo de venda fica muito mais fácil. Ele cria uma confiança em você, ele fica seguro para finalizar essa venda. E a outra dica que eu dou para você é mostrar que a sua solução tem valor, oferecendo diversos benefícios que vão resolver um problema que ele tem. Então as pessoas precisam entender os benefícios do seu negócio. Você precisa mostrar todos os benefícios, agregar valor ao seu negócio. Ele precisa entender que existe muito mais por trás daquilo ali do que uma simples aula de pilates. Tem um porquê dos exercícios, tem uma formação, tem uma continuidade, tem um antes, tem um depois, tem um acompanhamento, enfim. Ele precisa perceber que a sua solução, que o que você oferece tem muito valor. Ele tem que entender tudo que está envolvido por trás daquilo que você está oferecendo. Esse é um segredo. Por quê? Porque a partir desse momento ele não vai achar caro, ele não vai achar o preço ruim, porque ele vai perceber o valor. Isso é muito importante dentro do estúdio Pilates, que geralmente é um valor mais alto. As pessoas que vendem, por ser um serviço personalizado, as pessoas precisam entender que ela está desembolsando lá 250, 300, lugares aí 400 até 500 reais por uma aula,
ela precisa entender o benefício que vai ter por ali, você precisa deixar claro para ela a transformação que você está vendendo. Você precisa vender uma transformação. O que as pessoas compram é transformação, é isso que as pessoas estão buscando. Então é isso que você precisa entregar para elas, a transformação. E a última dica, que eu acho até talvez a mais importante, é uma frase que eu gosto muito, que diz que muitas pessoas pensam que vender é o mesmo que falar, mas os vendedores mais eficazes sabem que ouvir é a parte mais importante do seu trabalho. Então, um bom vendedor é aquele que sabe ouvir. Você precisa ouvir o seu cliente, entender o que ele precisa. Às vezes, numa conversa, num diálogo, ele vai te dar todas as dicas que você precisa para poder vender para ele. Você precisa instigá-lo a trazer para você o que ele está buscando. Pergunte sobre a vida, sobre o que ele faz, quais são os seus hábitos e deixe ele falar. A pior coisa que você pode fazer é sair vomitando e sair oferecendo coisas para ele. A pessoa te liga e fala, aqui a gente trabalha assim, faz assado 2 vezes por semana, o valor é tal, blá, blá, blá. Não, não é isso. Você precisa perguntar qual é o seu nome, o que faz você procurar o Pilates, já praticou antes, e você trabalha com o que, enfim, você tem que fazer uma pesquisa, você vai fazer como se fosse uma anamnese da vida do cara, para entender o que ele busca e o que ele está procurando. E a partir daí o processo de venda se torna muito mais fácil e muito mais intuitivo e rápido. Então você precisa ouvir. O segredo para uma boa venda é saber ouvir. Não se esqueça disso. Antes da gente continuar, eu quero falar para vocês sobre um pouco sobre como funciona o nosso cérebro, chamado cérebro trino de MacLean. Cérebro, Thiago, você está falando sobre vendas e vai me falar agora sobre cérebro? É isso mesmo, eu vou falar sobre o cérebro, você vai entender por quê. Nosso cérebro, o cérebro trino de MacLean, ele é dividido em 3 partes principais. Paul MacLean foi um médico neurocientista e ele foi notório porque ele desenvolveu essa teoria. E ele diz que o cérebro humano ele possui 3 cérebros dentro de um mesmo cérebro, por isso que a gente chama de cérebro trino. E o cérebro trino de MacLean é subdividido em cérebro reptiliano, chamado de cérebro instintivo, que tem como características a sobrevivência. Ele é responsável pelas emoções primárias, como fome, sede, entre outras. Esse é o cérebro reptiliano. O cérebro límbico, que é esse mais perto do tronco, aí da base, ele é o responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí o nome de cérebro emocional. Esse nível de organização corresponde ao cérebro da maioria dos mamíferos. Então todos os mamíferos possuem esse cérebro límbico. O cérebro límbico ele é responsável pela emoção, é o cérebro da emoção. A gente também tem o neocórtex, que é toda essa outra parte do cérebro, que é o que diferencia o homem dos demais animais. É só por causa do neocórtex que o homem conseguiu hoje desenvolver aí o pensamento abstrato e tem a capacidade de gerar invenções. Então, se hoje estamos aqui, se hoje temos o computador, a internet, enfim, toda essa tecnologia a nosso favor, é sem sombra de dúvida graças ao nosso neocórtex. E o sistema límbico ele tem diversas funções, tá? Essas são apenas algumas das funções controladas pelo sistema límbico. Tá? Então vai desde a memória, a atenção, a alerta, funções endócrinas, a respiração, enfim, até a aprendizagem, recompensa, funções emocionais, cognitivas, funções psicomotoras. Isso tudo é coordenado pelo cérebro límbico. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou trazendo isso para vocês porque, acreditem, é lá que acontece a venda. A venda ela é emocional. Toda e qualquer venda acontece no sistema límbico. É ele que vai determinar. O processo de venda o processo de venda não é racional. Não existe razão na venda. Ah, não, Thiago, eu discordo porque eu gosto de fazer orçamento, eu gosto de pesquisar preço, eu não faço, eu vou comprar um carro, eu tenho que ver os benefícios. Acredite, quando você faz isso, você está só criando um embasamento para se convencer da sua decisão. A decisão ela é emocional. O processo de compra é totalmente emocional. Uma vez que o sistema límbico foi convencido, uma vez que o sistema límbico foi ativado, a venda já está feita. Então acredite, lembre-se disso.
processo de venda é emocional e acontece no sistema límbico. E é lá, e é ele que a gente precisa ativar, e é ele que a gente vai buscar ativar para fechar o nosso processo de venda, para convencer o nosso cliente e para trazer ele para dentro do nosso estúdio de Pilates. A gente falou sobre as emoções e sobre como tomamos decisões baseadas na emoção. O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, mas a função básica dele é economizar energia para o ser humano. Então, o cérebro ele vai sempre procurar economizar energia para você. Ele está toda hora atrás de formas de se convencer, de tomar decisões que sejam mais fáceis. E através disso a gente vai, e a partir daí que a gente vai abordar o nosso próximo conteúdo, que entendo que é um conteúdo muito rico, que a gente, se você aplicar no dia a dia aí do seu estúdio, vai trazer muitos resultados positivos nos seus negócios, nas suas vendas, e é algo que a gente implantou aqui no nosso negócio, várias dessas estratégias, e a gente tem colhido resultados significativos através dessas práticas. Esse conteúdo é todo trazido de um livro que chama Armas da Persuasão, de um autor muito famoso, chama Robert Cialdini. E essas armas da persuasão, também conhecidas por alguns como gatilhos mentais, são algumas formas de atalhos que a gente fornece para o cérebro para que ele se convença e tome as decisões. Então, basicamente, o autor fala que grande parte do processo de persuasão, pelo qual uma pessoa é compelida a concordar com a solicitação de outra, pode ser entendida como uma tendência humana pela reação automática na forma de atalho. A maioria dos indivíduos em nossa cultura desenvolveu um conjunto de características desencadeadoras para o consentimento, ou seja, um conjunto de informações específicas que normalmente apontam quando acatar um pedido pode ser correto e benéfico. Cada uma dessas características pode ser usada como uma arma de influência para estimular as pessoas a concordarem com os pedidos. Então, basicamente, o que essas armas fazem, elas facilitam o convencimento das pessoas para algo que você deseja. E é importante aqui destacar, é importante falar, que você precisa usar isso com muita ética, com muita dignidade e com muito valor, sempre com o objetivo de favorecer o seu cliente, de trazer um valor para ele e nunca querer ludibriar, enganar ou se favorecer de qualquer situação através dessas armas. Esse conteúdo é rico e, se utilizado de forma correta, com bastante valor, ele traz muitos resultados, como a gente tem conseguido aqui no nosso negócio, aplicando essas armas, esses gatilhos nos nossos processos, não só de venda, como em alguns dos processos internos do nosso estúdio, que eu vou dar alguns exemplos para vocês aí no decorrer. Então a gente vai falar sobre 6 gatilhos mentais, 6 armas da persuasão, todas elas constam no livro, e eu vou falar sobre elas e como você pode de alguma forma utilizar no seu negócio. O primeiro gatilho, a primeira arma da persuasão é o gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? O gatilho da reciprocidade diz que quando a gente recebe um favor, quando alguém faz um favor para você, você fica compelido a retribuir esse favor. Daí vem a expressão muito obrigado quando alguém faz algo para você, porque você se sente na obrigação e no dever de retribuir esse favor. Isso tem várias explicações, tem explicações científicas, os antropólogos falam que isso é um mecanismo adaptativo dos seres humanos que permitia que vivessem em comunidade, que houvesse troca de produtos e serviços, criando uma conexão, uma interdependência entre os indivíduos. Então isso não é de agora, isso vem de lá de trás. Quando você faz alguma coisa para alguém, essa pessoa sente-se na obrigação de retribuir o favor. É um atalho que o cérebro tem. Aquela pessoa foi legal comigo, ela fez algo para mim, eu me sinto na obrigação. Existe um vídeo muito famoso na internet que fala sobre que mostra pessoas fazendo atos generosos com pessoas e como isso acaba gerando uma corrente de generosidade, e é mais ou menos por aí. A pessoa que recebeu se sente na obrigação de dar também, e você pode usar isso a seu favor. Isso é muito comum. Se você já foi num restaurante, se você vai em restaurante, você já deve ter recebido uma conta com uma balinha,
né? É um clássico e aquela balinha não está ali por acaso, ela está ali porque, teoricamente, você recebeu, ganhou um presente e você vai ser mais generoso na gorjeta. Isso nos Estados Unidos é mais forte, onde as gorjetas são algo mais relevante e você deixa também o dinheiro em espécie, mas enfim, essa balinha ela não está ali por acaso. Você recebe a balinha para que você se sinta na obrigação de retribuir. E você pode utilizar isso no seu negócio, você pode entregue valor para o seu cliente. Faça o que a gente chama de over delivery, entregue mais do que ele espera. Não economize com isso, porque ele vai se sentir cada vez mais vinculado a você, cada vez mais na obrigação. Aqui a gente sempre oferece, de vez em quando a gente oferece fisioterapia, a gente oferece bioimpedância, a gente oferece análise de perfil. São todas coisas que a gente dá, que a gente oferece para os nossos clientes, que são coisas que têm muito valor, que ajudam não só para nós, mas ajudam no processo dele aí de evolução. Então, como são trocas, são benefícios que a gente oferece, que com certeza vão fazer bem para eles. Então, eles acabam se sentindo mais vinculados ao nosso negócio. Eu falo de um exemplo muito clássico que aconteceu comigo. A gente tem um café aqui anexo ao nosso estúdio e a gente tem o hábito de oferecer um cafezinho, o primeiro café sempre por conta da casa. E teve um casal que veio conhecer o café e tal e foi almoçar. E eu perguntei, primeira vez aqui, ele me respondeu que era, enfim, eu falei, ó, o primeiro café é por conta da casa. E aí quando ele foi pagar a conta, ele me perguntou do café, eu ofereci um café para ele, ele perguntou, o que tem aqui? Porque as pessoas que estão lá embaixo veem o prédio e às vezes não conseguem identificar o resto do espaço. Eu falei, é um estúdio de pilates e treinamento funcional, quer conhecer? O cara respondeu que sim. Ele foi, conheceu, enfim, fechou a aula experimental e acabou virando cliente. O que aconteceu ali foi uma reciprocidade. A partir do momento que eu dei o cafezinho para ele, ele se sentiu na obrigação de aceitar o meu convite de conhecer o espaço. Então está aí um exemplo do gatilho da reciprocidade e como você pode e deve utilizar no dia a dia. Mas lembre-se, sempre de forma ética, de forma a entregar valor e não nunca com a intenção de ludibriar ou de passar a perna em ninguém. Nossa próxima arma da persuasão, nosso gatilho, é o gatilho do compromisso e coerência. Ele diz que depois que fazemos uma opção ou tomamos uma posição, deparamos com pressões pessoais e interpessoais exigindo que nos comportemos de acordo com o compromisso. A incoerência ela é comumente vista como um traço de personalidade indesejado, ninguém quer ser incoerente. Uma vez que você toma uma posição, existe uma tendência natural que a gente se comporte de maneira que são obstinadamente coerentes com ela. Uma vez que você assume um compromisso, você vai fazer aquilo. É da natureza do ser humano. Por isso que o personal trainer é muito utilizado e dá muito resultado, porque você assume um compromisso, o cara te liga e vai atrás de você, e aí não vai treinar, você fala que sim. Então dificilmente a pessoa não consegue cumprir com aquilo que ela se compromete. É importante que você utilize isso. Compromisso e coerência é algo muito presente na vida de todo mundo. A gente tende a cumprir com aquilo que a gente se compromete. A gente precisa ser coerente. O ser humano tem essa necessidade dessa coerência. No livro ele traz alguns exemplos bem legais. Ele fala sobre o caso sobre um experimento que fizeram nos Estados Unidos, em Nova York, se não me engano, numa praia. E o experimento era assim, tinha uma pessoa sentada na praia, vinha uma pessoa do experimento e sentava do lado dessa pessoa com a toalha e tal. E essa pessoa que fazia parte do experimento se levantava e ia para a água. Aí vinha uma outra pessoa e simulava roubar a toalha dessa pessoa. Eles fizeram isso 20 vezes e apenas 4 vezes alguém foi lá e pegou a toalha, enfim, ou tentou impedir o roubo da toalha. Depois eles foram lá, fizeram esse experimento novamente, só que dessa vez eles mudaram. A pessoa que ia para a água virava para a pessoa que estava do lado e pedia: "Você pode dar uma olhada para mim?" Esperava a pessoa se comprometer. Depois que a pessoa fez isso, o número de pessoas aumentou para 19. Então, vejam que depois que a pessoa assumiu o compromisso, ela foi lá e se comprometeu com a pessoa que ia cuidar da toalha, ela não conseguia não intervir. É uma tendência do ser humano.
Em outro exemplo, ele fala sobre um case de um restaurante, e o restaurante ele tinha bastante problema com que faziam a reserva e não compareciam. Eles começaram a mapear e começaram a buscar entender o processo, o que estava atrás disso, por que isso acontecia. Eles identificaram que na ligação, quando a pessoa que ia fazer a reserva falava com o cliente, ela falava a seguinte frase: por favor, ligue se mudar de planos. E aí o que eles fizeram? Eles mudaram. Eles passaram a fazer uma nova pergunta. Em vez de em vez de falar, por favor, ligue se mudar de planos, ela passou a perguntar: você vai nos ligar se mudar de planos? Esperava a resposta do cliente. Com isso, a taxa de desistência caiu de 30% para 10%. Então, o compromisso coerência ele pode ser usado, existem várias formas. Você sempre deve assumir compromissos com seu aluno, compromissos de vir para a aula, compromissos de não faltar, compromissos dele com a saúde dele. Traga isso, faça com que ele afirme isso, faça com que ele verbalize esses compromissos, trazer uma fidelização do seu cliente com você, e pode ser utilizado até no processo de venda, na abordagem, quando alguém chegar para o seu estúdio, pergunte o quão comprometido ele está com a saúde, qual que é a relevância da saúde para a vida dele, como que ele entende que uma mudança de hábito pode ser benéfica para ele. Faça o seu cliente assumir compromissos, assuma compromissos com ele, que ele vai ter a tendência a ser coerente com esse compromisso assumido. Nosso próximo gatilho é a aprovação social. Que a aprovação social é a tendência que a gente tem de decidir o que é correto através da opinião de outras pessoas. Porque a gente, geralmente, o ser humano, quanto maior o número de pessoas que acham uma ideia correta, mais a probabilidade de você achar que aquela ideia é boa ou correta aumenta muito. Isso é clássico. Quem aqui já não passou por isso? Você vai num restaurante, um restaurante vazio e um outro restaurante cheio. Qual restaurante você acha que é melhor? Você vai sempre tender a achar que o restaurante cheio é o melhor, é a aprovação social. Quanto mais indivíduos estiverem utilizando aquele serviço, quanto mais pessoas estiverem aprovando aquele serviço, maior é a tua tendência de achar que aquilo é bom. Muito comum, às vezes você vai na igreja, ou você vai em algum lugar que as pessoas estejam fazendo qualquer tipo de doação, quando as pessoas tendem a doar mais, quando tem uma caixinha cheia de dinheiro, ou quando elas veem outras pessoas doando, ou quando elas veem outras pessoas fazendo algo. Isso é o gatilho da aprovação social. Isso é muito rico, você pode utilizar isso de diversas formas no seu estúdio. Você pode sempre tentar promover, pegar as aulas mais cheias e postar, pegar depoimento dos seus alunos, pegar pessoas falando da transformação delas e utilizar isso no teu processo de venda, de divulgação da tua marca. Aprovação social. As pessoas tendem a achar que alguma coisa é boa baseada na opinião de outras pessoas. Quanto mais pessoas falarem bem do seu negócio, quanto maior sua aprovação social, mais resultados você vai ter, mais pessoas vão querer comprar do seu produto, mais pessoas vão querer utilizar os seus serviços e mais pessoas vão ser convencidas a entrar para o seu estúdio. Gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade, ele diz que desde cedo descobrimos que seguir os conselhos de referências, pais, professores, era benéfico em parte por causa de sua sabedoria maior, em parte porque eles controlavam nossas recompensas ou punições, evidentemente. Obedecer às prescrições de autoridades genuínas costuma ser benéfico por causa de altos níveis de conhecimento e poder que esses indivíduos geralmente detêm. A gente pega conselhos com pessoas mais experientes, a gente respeita as pessoas mais experientes, a gente respeita pessoas que são referências em algum assunto. Quando você você está com algum problema de finanças, você vai buscar conselho com alguém que você entende que é um expert no assunto. Esse é o gatilho da autoridade. E a autoridade, ela é muito importante no processo de venda, ela torna o processo de venda muito mais rápido, muito mais fácil. Aqui no estúdio a gente bota os quadrinhos do PMA aqui na parede, a gente reforça muito os títulos, o título da Carol, os títulos das professoras, isso traz autoridade. Existem várias outras coisas, até uniformes, se você vê uma pessoa fardada, uma pessoa com jaleco, você já trata as pessoas, já respeita, já pensa de outra forma.
Então as pessoas precisam te enxergar como uma autoridade no assunto, como uma autoridade no Pilates. Se elas perceberem que você é realmente boa no que você faz, que você é realmente bom no que você faz, que você entende do assunto, o processo de venda se torna muito mais fácil, muito mais natural, porque elas sabem que você entende do que você está falando, você é uma autoridade no assunto, as pessoas te respeitam. Então construa a sua autoridade, trabalhe na sua autoridade. Mais uma vez, não tenha vergonha, você precisa se vender, você precisa expor os seus títulos, você precisa expor as suas realizações e você precisa mostrar para as pessoas aquilo que você tem de melhor. Elas precisam enxergar em você uma referência no assunto para que elas possam vir até você, tornar-se clientes fiéis ao seu negócio. Então não economize, não tenha vergonha e divulgue aí o seu trabalho, divulgue os seus títulos e trabalhe fortemente na sua autoridade para que as pessoas cada vez mais percebam isso em você. O próximo gatilho é o gatilho da escassez. O gatilho da escassez diz que as oportunidades parecem mais valiosas para nós quando estão menos disponíveis. As pessoas parecem mais motivadas pelo pensamento de perder algo do que pelo pensamento de ganhar algo do mesmo valor. E está relacionado à perda da liberdade de poder decidir. Aqui, quem aqui não recebeu nunca um e-mail ou nunca recebeu uma oferta últimas horas, lote esgotando, sua última chance, isso é o gatilho da escassez. A gente tende a querer aproveitar as oportunidades quando elas estão encerrando. O gatilho da escassez, ele é muito forte e ele é muito utilizado no processo de venda. Dentro do nosso estúdio, ocorreu recentemente, a gente faz um reajuste anual aí de valor e aconteceu um fato interessante que no mês do que a gente ia fazer um reajuste no mês anterior a gente começou a divulgar esse reajuste. E a gente fez uma campanha muito forte nisso, e a gente teve uma taxa de conversão elevadíssima. A gente fechou quase 95% das pessoas que tinham mensalidade, que eram alunos ativos, converteram em plano. Foi um índice muito bom. Por quê? Porque as pessoas sentiram que era uma última oportunidade delas pegar aquele valor. É o gatilho da escassez. Elas sentiram, nossa, eu preciso garantir esse valor, porque ia ter um reajuste e a partir do outro mês ela ia pagar mais e ela se sentiu, ela teve uma corrida para que ela conseguisse garantir esse valor, esse gatilho da escassez. Foi uma estratégia que a gente usou e deu muito certo. Convertemos em vários planos semestrais, planos anuais, pessoas que vão continuar conosco aí por um bom tempo. Então isso é uma das formas que você pode utilizar. E não esqueça, esse gatilho é mais importante que você utilize com muita seriedade, com muita ética e que não se utilize de artifícios para ludibriar ninguém, porque esse é um dos gatilhos que são mais utilizados com essa finalidade. Você já deve ter percebido, já deve ter vivenciado alguma situação onde certamente alguém te falou que estava acabando, que não ia ter mais e pouco tempo depois você viu que tinha, enfim. Então use esse gatilho com muita ética e de forma muito transparente com o seu cliente, porque é realmente quando ele percebe que é uma oportunidade, que a oportunidade está se encerrando, ele vai ter a tendência de querer fechar o negócio com você. A última arma da persuasão, o último gatilho, é o gatilho da afeição. O gatilho da afeição diz que geralmente a gente tende a aceitar os pedidos das pessoas que a gente conhece e das pessoas que a gente gosta. Esse é o gatilho da afeição. Se você tem algum conhecido, alguma pessoa que você tem alguma relação, você tem um sentimento positivo, a tendência é você aceitar e dizer sim aos pedidos. Então, geralmente as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afeição, que a gente admira, são pessoas que a gente tem mais dificuldade de negar os pedidos. Existem várias formas de você criar afeição com alguém. A primeira delas é a atratividade física. O ser humano tende a achar que as pessoas que têm uma aparência melhor são pessoas mais confiáveis, são pessoas que têm mais valor. Isso não estou aqui fazendo nenhuma defesa de nada, não é preconceito, é como funciona o cérebro, acredite, funciona dessa forma. As pessoas julgam as outras pessoas pela aparência. Então, quando uma pessoa é bonita, é saudável, é forte, enfim, isso tudo faz com que as pessoas pensem que aquela pessoa é mais confiável, que aquela pessoa tem mais valor, que aquela pessoa é mais inteligente. A prova disso, e existe uma
Isso também está no livro, um experimento bem legal que eu acho bem interessante. Eles pegaram uma pessoa vinda da Universidade de Cambridge, levaram para uma universidade na Austrália e apresentaram levaram essa pessoa em 5 salas diferentes. Na primeira sala eles apresentaram como estudante de Cambridge, na segunda sala como auxiliar de professor de Cambridge, na terceira sala como professor de Cambridge, na quarta sala como coordenador, enfim, não era esse cargo, mas como se fosse um coordenador de Cambridge, e na última sala eles apresentaram como reitor de Cambridge, também não era esse cargo, mas algo nesse sentido. E o fato é que depois de terem apresentado essa pessoa nas salas, eles perguntaram e pediram para as pessoas estimarem a altura do cara, a altura dessa pessoa. E houve uma diferença de 6 centímetros da primeira turma para a última turma. Por quê? Porque eles imaginavam, pelo cara ser o reitor de Cambridge, ele era um cara mais alto do que realmente ele era. E é assim que funciona o cérebro. A gente acaba tendo mais afeição, a gente acaba se relacionando, tendo a tendência a ter uma aceitação melhor pelas pessoas que a gente entende que tem atratividade física, que a gente tem alguma atratividade física ou que a gente considera bonita, enfim. Então, realmente você ter pessoas simpáticas, bem cuidadas, bem arrumadas, enfim, na recepção ou na porta de entrada, com certeza pode ajudar e pode dar bastante diferença até no processo de venda do seu negócio. Uma outra forma de criar afeição muito utilizada e muito útil é o elogio. As pessoas adoram ser elogiadas, é importante que você elogie as pessoas. As pessoas valorizam muito o elogio tem que ser sincero, tem que ser um elogio que faça sentido e que seja de algum valor, mas não economize no elogio. As pessoas adoram ser elogiadas, elas gostam de serem reconhecidas e isso cria uma afinidade muito grande e auxilia também nesse processo aí, com esse gatilho da afeição. O contato e a cooperação, quando você ajuda alguém, a gente falou sobre a reciprocidade, mas enfim, quando você ajuda uma pessoa de forma genuína, você faz algum favor, quando você ajuda, é solícito, faz algo de valor para a pessoa, ela tende a ter uma afeição por você. E a semelhança também cria afeição quando a pessoa se sente parecida com você, quando ela encontra alguma peça-chave, alguma correlação com você, isso facilita muito e já cria uma afeição. Pode ser lá desde time de futebol, desde de gosto por alguma coisa, até mesmo um exemplo que eu utilizo é que às vezes quando eu atendo alguém ou quando alguém vem aqui e fala, eu tenho hérnia de disco, eu falo, eu também. Já cria uma semelhança e a pessoa já quebra uma barreira, ela pensa, nossa, o cara é igual a mim, isso já facilita no processo, é o gatilho da afeição, a gente procura, o cérebro percebe esses sinais, essa afeição, essa identidade, e ele procura criar essa aproximação e esse vínculo com a pessoa através desse gatilho.